Vale. Informação com credibilidade. Para a nossa entrevista do dia, ao vivo aqui direto dos estúdios da Vale nessa manhã de sexta-feira, estamos recebendo com muito prazer ele que é o pároco da paróquia São Sebastião aqui em nosso município de Tijucas, Padre Elisandro Escarce, está aqui com a gente e vai nos falar, entre outros assuntos referentes ao trabalho da paróquia aqui em nosso município, sobre a celebração que acontece neste final de semana, que marca a abertura do ano de São José e das vocações. Padre Elisandro, bom dia, obrigado por ter atendido ao nosso convite aí, viu? Bom dia, Sidney. Bom dia também a todos que nos ouvem pela rádio, também nos assistem pelo Face da rádio. Também é uma alegria para nós também estar aqui em nome da nossa paróquia, podendo assim falar um pouquinho desta atividade tão importante, né, que não é só da nossa igreja, da paróquia aqui de São Sebastião, Tijucas, mas é da igreja no mundo todo, né, que é uma proposta assim pelo nosso Papa, como nós vamos refletir mais à frente, como você falou, sobre o ano de São José. E aí nós aproveitamos também para refletir, rezar e também meditar também sobre as vocações. Então aproveitamos e incluímos junto esse tema com as celebrações da comemoração do ano de São José. Perfeito. Ao que se refere, então, essa celebração? Isso. Então, a celebração do ano de São José é em vista dos 150 anos em que São José foi assim declarado pelo Papa na época, né? Pelo Papa Pio IX. Então, em 1870, no dia 8 de dezembro de 1870, então o Papa Pio IX declarou São José como padroeiro universal, patrono universal da igreja no mundo inteiro. Uhum. E aí o Papa Francisco, na comemoração dos 150 anos desta dedicação de São José como padroeiro da igreja, então ele dedicou esse ano, então nessa comemoração, para a gente então vivenciar esse ano como o ano de São José. Então esse ano nós começamos agora, na verdade, né, vai ser começado agora no dia 1º de maio, uhum, que é o dia de São José Operário, e nós vamos até 8 de dezembro, que é o encerramento, como já falei aqui, que foi a data, né, em que foi a dedicação de São José como padroeiro da igreja. Então, nós temos esse ano todo para, assim, meditar e refletir sobre esse tema. Então, o objetivo disso, né, o Papa Francisco, né, primeiro, claro, em comemoração dos 50 anos, mas também de mostrar para nós, depois o padre vai falar um pouco mais à frente também, da importância dessa figura, desse homem na igreja, né, que contribuiu, fez parte da história da salvação da igreja, sendo assim, tendo aceito ser o pai adotivo de Jesus e acolhendo Maria como sua esposa. Perfeito. Antes da gente destacar então, né, quem foi São José, então também temos a abertura do ano vocacional. Do que se trata? Então, São José também ele foi um vocacionado, né, porque ele foi chamado a uma missão. E a palavra vocação, né, às vezes a gente fica assim, né, tem um certo... restringe muito ela, né, porque às vezes a gente acha que vocação só o padre que tem, uhum, né, então quando se fala em vocação a gente já logo se reporta, se lembra, né, imagina a figura do padre, né. E a vocação, na verdade, é uma palavra que vem do latim, que significa vocare, que quer dizer chamado, ou chamar, né? Então, a vocação é um chamado. E esse chamado todos nós recebemos, né? E o objetivo nosso aqui, né? Lembrando que, primeiro, como o padre começou dizendo, que São José foi um vocacionado. Uhum. Ele foi um chamado, né? Ele recebeu um chamado de Deus para assumir uma vocação, né? A vocação de primeiro acolher a Virgem Maria como sua esposa, que estava naquela situação de gravidez, e que ele, como diz a própria palavra, né, tinha se decidido abandonar ela para não complicar a vida dela, né, porque dentro da tradição judaica, né, como a gente conhece, quando lê a Sagrada Escritura, ela poderia ter sido denunciada por ele, né, por ter, né, como traição, como adultério, inclusive, né, porque ela estava prometida em casamento para ele e já era considerada a esposa dele, mesmo não tendo sido casados ainda. Mas José, diz a palavra, que ele tomou uma outra decisão. Ao invés de expor ela, ao invés de denunciá-la,
ele decidiu não expor a vida dela, não denunciar, para prevenir a vida dela. E aí, diante dessa decisão dele, aparece, então diz a palavra, né, o anjo do Senhor que o convoca, né, num sonho, para ele assumir essa missão. Mesmo que o filho não seja dele, mas para ele confiar, porque é obra de Deus. Então ali a igreja reconhece, né, inclusive a palavra nos fala, que ali foi o chamado de José. Então ali ele recebeu a sua vocação, a sua missão, primeiro de acolher aquela moça que estava grávida, né, e acolhendo ela, depois ele tinha a missão também de dar o nome para Jesus, né? Então, dar o nome, quem dava o nome sempre era o pai da criança. Então, ele tinha essa missão como pai adotivo de Jesus, então também dar o nome para Jesus. Então, José, ele recebeu uma vocação, foi chamado a essa vocação primeiro de acolher, como o padre disse, Nossa Senhora, e depois também acolher Jesus como seu filho adotivo. Então, por isso, nós, assim, olhando para esse exemplo, para esse modelo de São José, que vocacionado, né, nós queremos também, assim, lembrar todas as vocações da nossa igreja. Porque a nossa igreja, ela reconhece que há uma diversidade, uma multiplicidade de vocações nela. E a primeira vocação que a igreja reconhece e que nós recebemos, todos nós, independente se somos católicos, se somos cristãos, se somos pagãos, se somos ateus, todos nós recebemos, que é o chamado à vida. Verdade. Então essa é a grande primeira vocação de todos nós, né? O chamado à vida. Então esse é um chamado, é um convite, né? Então que Deus fez para nós a vir à vida e assumir esse compromisso de viver a vida. Então essa é a grande vocação universal, podemos dizer assim. Perfeito. E que todos participamos, né? E que todos recebemos no dia em que nós somos chamados para a vida. E isso é então importante, às vezes a gente não tem essa consciência que a nossa vida é um dom, é uma vocação, é um chamado, é uma missão que nós recebemos para viver nesse mundo segundo aquilo que é a vontade, é os desígnios, é os desejos daquele que nos chamou. Então Deus não nos chamou para o acaso, não nos chamou para a inutilidade, para a infertilidade, para a improdutividade nesse mundo. Não, Ele nos chamou para sermos fecundos. Para sermos realmente assim, fazer com que a vida ela seja multiplicada. Perfeito. A nossa vida ela precisa frutificar para ser uma vida vocacional. A minha vida ela frutifica quando eu faço a vida do outro crescer, quando eu sou um instrumento de Deus na vida do outro, quando o outro também é um instrumento para mim e faz a minha vida crescer, então a vida ela vai frutificando. Então aí ela está cumprindo com aquilo que é a sua missão, com a sua vocação. E a outra vocação, dentro de mais restrita, né, um pouco podemos dizer assim, mas nós como cristãos católicos recebemos no dia do nosso batismo, né? Então no dia que nós fomos batizados, nós recebemos uma outra grande vocação, uma outra grande missão, a busca da santidade. Então todo batizado, toda criança, quando ela é batizada, eu e você, quando fomos batizados, nós recebemos esta missão, essa vocação, de buscarmos pelo nosso testemunho, pela nossa vida, a busca da santidade. Então essa é outra grande vocação. E aí tem as vocações chamadas pela igreja de vocações específicas. Nós conversávamos aqui em off agora, né? Você está se preparando para o sacramento do matrimônio, né? Já fez a formação lá dos casais, né? E que foi muito boa, como você partilhou aqui. Ótimo, verdade. Que até colocou a possibilidade de partilhar isso aqui na rádio. Seria também, muito né? bom compartilhar. Isso. Então, assim, o sacramento do matrimônio é uma vocação, é um chamado. Então você com a sua esposa, a dona Gisele, né? Isso. Então vão fazer o quê? Assumir esse compromisso, essa vocação agora de constituir uma família. Perfeito. A partir do quê? Do sacramento do matrimônio. Então o sacramento do matrimônio é uma outra grande vocação. E poderíamos dizer assim que todas as demais vocações nascem do sacramento do matrimônio. Por isso que é muito importante o sacramento do matrimônio. Então, porque dele podem nascer tantas vocações. Por exemplo, eu sou padre porque eu nasci de uma vocação.
e a Certo. vocação do meu pai e da minha mãe de constituir uma família. Porque se eles não tivessem essa vocação, talvez eu nem existiria, Justamente. né? Se o seu pai e a sua mãe não tivessem essa vocação ao matrimônio, o desejo de construir uma família, você talvez nem existiria. Então, nós somos, e as demais vocações que a igreja reconhece, por exemplo, a vocação do padre, a vocação sacerdotal, a vocação, por exemplo, do diácono, a vocação dos religiosos e religiosas, né? As vocações chamadas vocações consagradas, né? Tudo essas vocações, chamadas vocações específicas, elas são frutos da vocação à vida familiar, que é o matrimônio, né? Então, a constituição de uma família. Depois, por exemplo, as diversas vocações leigas, por exemplo, catequistas, missionários, né? E tantas outras frentes de nossa igreja que ela reconhece como as chamadas vocações leigas, né? Então, são muitas vocações. A igreja tem, assim, podemos dizer assim, uma multiplicidade de vocações que ela reconhece. Então, quando nós decidimos assim rezar, celebrar também junto com o ano de São José, o ano vocacional, nós queremos celebrar aquilo que a igreja é, vocação. Perfeito. A igreja é vocacionada, porque a igreja foi chamada por Jesus. E a igreja foi chamada por Jesus e ela foi enviada por ele, na força do Espírito Santo. Então, toda vocação ela é um chamado e um envio. Justamente. Então, você é chamado para uma vocação, mas enviado para viver essa missão. Você foi chamado com a sua esposa para assumir essa vocação, mas agora, após vocês assumirem essa vocação do matrimônio, vocês são enviados a viver esse sacramento no dia a dia da vida de vocês, na comunidade. Então, toda vocação ela tem esse movimento, que é o chamado, que Deus nos chama, e o envio que ele nos faz, né? E a vocação ela tem dois movimentos, podemos dizer assim. O primeiro movimento é sempre da parte de Deus, que toma a iniciativa de chamar. E o segundo movimento é meu, de decidir aceitar ou não. A atitude, né? Então eu posso aceitar ou não. Então uma pessoa que ela não descobriu ainda a sua vocação é porque Deus não chamou, talvez ela não deu a sua resposta ainda. Ou ela não procurou dar a sua resposta ainda. Então todos somos chamados. Todos recebemos uma vocação. Agora a diferença é que nem todos vão dar a sua resposta. Nem todos vão ter a coragem, às vezes, mesmo sabendo, reconhecendo o chamado, mas nem todos vão, às vezes, ter a coragem de dar a sua resposta. Então, a beleza da vocação é que Deus nos chama na sua liberdade, mas a liberdade de Deus também valoriza e respeita a liberdade nossa. Então Deus, ele na sua liberdade, ele chama nós para que na nossa liberdade nós também possamos dar a nossa resposta. E quanto mais a gente responde ao chamado que Deus nos faz, mais livre nós nos tornamos. Porque às vezes a gente acha que quando a gente assume uma vocação, a gente se torna condicionado, se torna refém daquilo. Não, pelo contrário. Quanto mais nós respondermos à nossa vocação, mais livres nós seremos. Mais livres nós vamos ser. E é isso que Deus quer. Deus ele não nos chama para nos engessar, para nos condicionar. Pelo contrário, Ele nos chama para que nós aprendamos a viver com aquilo que é o essencial, que é importante. Porque às vezes nós deixamos de viver aquilo que é essencial, que é importante, para ficar agarrados a coisas desnecessárias. E aí nós vamos nos tornar prisioneiros, escravos, porque vamos sempre precisando de mais e mais e mais para tentar nos preencher, nos realizar, nos satisfazer. Então, enquanto nós não encontrarmos a nossa vocação, nada vai nos preencher. Perfeito. Então, o que nos preenche é a nossa vocação. Então, é nesse sentido, então, que nós queremos celebrar o ano de vocacional junto com o ano de São José. Ótimo. E celebraremos, então, neste sábado, é isso? Nesse sábado, então, né, eu acho que o centro justamente disso, né, do ano de São José, é lembrar a vocação dele, né, como o padre já destacou, e também é o objetivo nosso de celebrar sobre as vocações, e que nós, então, agora nesse sábado, que vem, dia 1º de maio, dia de São José Operário, também dia dos trabalhadores e trabalhadoras, nosso dia, né, podemos dizer assim, verdade. Todos nós trabalhadores,
Nós queremos então ali na missa das 19h30, sábado à noite, iniciarmos com a celebração da missa essas comemorações, essa vivência do ano de São José e o ano vocacional. Então, queremos aproveitar também para convidar a comunidade, né, para participarmos juntos desse momento, que eu acredito que seja assim uma oportunidade também para nós assim aprendermos mais sobre a vida de São José e também não só sobre a vida dele, mas aprender com ele como viver a nossa vida, né, vocação. Então, São José, ele, como o padre disse, foi chamado e deu a sua resposta. Então, ele tem muito a nos ensinar a partir do seu chamado, a partir da sua resposta, do seu testemunho, da sua vivência, da sua vocação. E é isso que nós, como igreja, queremos aprender. E é claro que não podemos deixar também, como o padre destacou, de aproveitar para refletir sobre a nossa vocação. Então, quem assumiu a vocação ao matrimônio, quem assumiu a vocação religiosa, o sacerdote, todas as vocações leigas da nossa paróquia. Então, é essa oportunidade que nós teremos, então, de aprender com São José, mas também, assim, desse aprendizado, aproveitar para refletir também como nós estamos assumindo, vivendo, praticando a nossa vocação no dia a dia. Sábado, 19h30, na Igreja Matriz. Isso. Então, nós começamos no sábado, e depois nós temos uma programação, onde depois, claro, nós podemos, mais para frente, também voltar a falar sobre isso, né, uma outra oportunidade, mas para não nos prolongar muito, nós fizemos uma programação para que passemos em todas as comunidades, como nós fazemos com a imagem de São Sebastião, na festa de São Sebastião. Então, nós vamos passar em todas as comunidades da nossa paróquia, visitando com a imagem de São José e os símbolos vocacional. Então, durante o ano, cada comunidade vai ter a oportunidade de ter alguns dias, né? Tem comunidades um pouco mais, outras menos, alguns dias a visita da imagem de São José e com os símbolos vocacional. E a primeira comunidade, inclusive convidamos para participar também, aqueles que nos ouvem, é a comunidade de Areias, Nossa Senhora de Fátima. Então, no domingo, lá na comunidade de Areias a imagem vai ser levada na missa das 19h30, onde vai começar a iniciar esse processo da peregrinação da imagem de São José nas comunidades. Então, a gente convida também quem puder participar no sábado à noite da abertura, né, às 19h30, como já falei, e depois agora no domingo às 19h30 também, lá na comunidade de Areias, Nossa Senhora de Fátima. Então, é uma oportunidade também bonita, porque nos dias em que São José vai estar lá visitando, que é até o dia 13, vai ser o dia de Nossa Senhora de Fátima. Verdade. Então é uma oportunidade também, nós já aproveito para avisar, teremos a missa de Nossa Senhora de Fátima lá, comemoração do dia de Nossa Senhora de Fátima, vai ser acho que uma quinta-feira, às 19h30. Então convidamos, então a partir de domingo, até o dia 15 de maio, a imagem de São José vai estar ali na comunidade de Areias. Então convidamos a comunidade, todos os dias à noite vai ter um momento de oração, a oração do terço, a novena de São José, adoração ao Santíssimo. Então a gente vai ter assim uma oportunidade também de participar desse momento. Então fica o convite para nós. Estaremos convidando constantemente a comunidade. Muito obrigado sempre pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente para convidar e repassar esses recados e, sobretudo, nos esclarecer do que se tratam essas datas importantes em que a gente celebra em nossa paróquia e a Igreja do Brasil celebra, viu, padre? Sim. Muito obrigado. Valeu. Agradeço, Sidney, por assim nos acolher aqui. Também agradecemos aqueles que nos ouvem, né? Muito obrigado. E principalmente assim aqui a direção da rádio que sempre nos possibilita poder estar aqui falando das atividades da nossa paróquia. Nossa gratidão. Muito obrigado a você que nos ouve através do rádio. Acompanhe também o nosso trabalho via internet. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vale Tijucas, e siga os nossos perfis no Facebook, no Twitter e Instagram. Basta procurar Rádio Vale Tijucas.